Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família. Tudo bem, crianças? Para quem não me conhece ainda, eu sou a tia Júlia. Olha só, e eu trouxe para vocês hoje uma super história, assim, emocionante. Para quem gosta de ação, essa história é muito boa. Olha só, a história que eu vou contar para vocês aconteceu há muito tempo atrás. E é claro que ela está registrada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, antes de tia começar a história, vamos orar? Senhor, muito obrigada por este momento. Abençoa cada lar, Senhor, que está recebendo esta palavra. Fica conosco, nos conduz, Senhor, na direção dessa história. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu vou falar para vocês hoje de uma pessoa muito especial. Sabe quem era essa pessoa? O profeta Elias. Isso mesmo. Vocês sabem o que é profeta? Profeta é um mensageiro de Deus. Elias foi escolhido para ser esse mensageiro de Deus num tempo muito difícil, onde quem governava era um rei que era muito malvado, que se chamava Acabe, que casou-se com uma linda rainha chamada Jezabel. Aconteceu que essa rainha adorava outros deuses, e isso não é permitido, não é verdade? E essa rainha ensinou o rei e incentivou a todo o povo de Deus a adorar outros deuses. Aconteceu que Deus ficou muito triste, muito chateado também. Então ele enviou Elias para falar para o povo que eles precisavam voltar a adorar apenas a Deus. Deus não aceita adoração a outros deuses. Mas o povo não ouvia, o povo continuava rebelde, não adorava, não louvava, não orava, não buscava a Deus, sabe, somente a Deus. Não estava nem aí, nem se preocupava com as coisas de Deus.
Então Deus falou para Elias ir até o rei Acabe e dizer que durante muito tempo não haveria mais chuva. O rei Acabe ficou muito furioso e a profecia do profeta Elias se cumpriu. Passou-se as chuvas, tudo começou a ficar seco, as árvores começaram a morrer, as plantações começaram a secar, o povo começou a passar fome. E Deus preparou um lugar para Elias, porque o rei Acabe, claro que queria matá-lo. Deus mandou que Elias fosse para o deserto. Mas lá no deserto, ele encontrou um ribeiro. Sabe o que é um ribeiro? É um pequeno rio. E Elias ficou lá nesse ribeiro. No deserto não existe comida, não é verdade? E Elias não podia pedir para nenhum amigo levar comida para ele. Mas Deus enviou, sabe o quê? Deus enviou isso mesmo. Deus enviou pássaros. E sabe como se chama esses pássaros? Corvos. Deus enviou corvos para cuidar de Elias. E aí esses corvos levaram pão e carne. E levavam de dia e levavam no final da tarde. E aí Elias tinha o que comer. E assim ele dependia exclusivamente de Deus. No riacho que era pequenininho, ele bebia água fresquinha, limpa. O que quer dizer isso? Naquele tempo não existia, né? Geladeira. Mas a água fresquinha é aquela que você diz assim, não quero nem gelada, nem quero quente. Vou misturar a água quente com a gelada. E fica aquela água bem gostosa de se tomar. Pois bem, a água do ribeiro era assim, uma água maravilhosa. Deus cuidou o tempo todo de Elias. Sabe, crianças, eu tenho certeza que Elias, quando ele chegou lá no deserto fugido e ele viu que não tinha comida, eu tenho certeza que ele ficou com medo, sabe? Porque é normal ter medo. Mas ao mesmo tempo, quando o medo bateu em seu coração, ele lembrou-se de que Deus provê todas as coisas. Olha só, em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 7, diz assim, porque Ele tem cuidado de vós. Quem é que tem cuidado de vós? É Deus que cuida de cada um de nós. E aí, Deus cuidou do profeta Elias, enviando corvos. Olha que imagem linda. Tá vendo? Deus enviou alimento para ele. Por quê? Porque nós não podemos viver sem alimento, não podemos viver sem água. A missão que Elias teve foi uma missão muito difícil. Mas Deus deu coragem para ele cumprir essa missão. Assim como Ele também nos dá, de anunciar o seu amor, de falar que Deus, Ele é o único Deus e que Ele nos ama e que Ele enviou Jesus para nos salvar. E que nós precisamos confessar Jesus como nosso Salvador para um dia poder ir morar com Deus e com Jesus lá no céu. Olha só o que eu quero deixar bem claro para vocês. De que vocês precisam ter essa certeza que Deus, Ele cuida de vocês. Deus, Ele cuida de cada um de nós, de cada necessidade que temos. Essa semana, quantas coisas Deus não preparou para você? Quantas coisas Deus não providenciou para você? Que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família e que você possa compreender que Deus, Ele é a provisão. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor, a Bíblia é a
ensina.